Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão, nesta quinta-feira, dia 5 de junho de 2025. Nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês quais são os rubro-negros que têm chances de estarem em campo hoje com a seleção brasileira como titulares, inclusive. Claro que o Arrascaeta e o Varela devem ser titulares na seleção do Uruguai. Lá no Equador, amanhã a gente terá o retorno de Gonzalo Plata, que não deve botar os pés no gramado para defender a sua seleção, a seleção equatoriana. Também quero falar com vocês sobre a atual situação de Lucas Paquetá. Sim, pessoal, eu sei, a gente vem falando de Paquetá há muito tempo, mas há chances de verdade do Paquetá se tornar jogador do Flamengo. Apesar de terem alguns entreveros, apesar da gente ter alguns problemas para que isso se concretize, pode acontecer sim. Também quero falar com vocês a respeito do Jorginho. Várias matérias começaram a ser publicadas com o número de jogos que o Jorginho vem fazendo nos últimos anos e que, como o Flamengo joga cerca de 80, 81 jogos por ano, talvez o Jorginho não tivesse condições de realizar todos os jogos pelo Mengão. Mas será que todos os atletas do Flamengo faz mais de 50 e tantos jogos por ano? Será que a chegada do Jorginho já não é justamente para ter um rodízio no meio de campo e os jogadores fazerem menos jogos do que vem fazendo? Pois é, tem tudo isso para a gente conversar. E o Flamengo pode ganhar cerca de 95 milhões de reais numa venda que pode acontecer lá na Europa. Tem muita coisa para a gente conversar nessa quinta-feira. Eu peço para que você fique esperto no recadinho que vai aparecer agora na telinha de vocês e nos ajude na ação entre amigos, valendo um microfone para nós e um manto sagrado para vocês. Cada número é apenas R$ 5. Basta me chamar no número 31 98613 8778 que a gente passa para vocês as opções de números, vocês colocam lá e ficam só na expectativa de receberem o manto sagrado se forem sorteados. Já imaginou ganhar um manto sagrado por apenas R$ 5? Agora dá uma espiada aí no InPlay, um fantasy game sensacional que eu tô jogando, muita gente está jogando comigo, é 100% de graça e você ainda pode pegar uma graninha para você, espia só. Nação, eu quero apresentar para vocês o InPlay. O InPlay é um fantástico fantasy game de previsões totalmente gratuito. No InPlay, você ganha moedinhas toda vez que fizer login no jogo e as usa para poder jogar. O game é baseado em perguntas e respostas bem simples sobre toneladas de jogos. E à medida que você vai acertando, você vai ganhando moedinhas e vai subindo no ranking de jogadores. E o mais legal, pessoal, é que você pode conseguir uma graninha extra, porque todas as moedinhas que você for acumulando com os seus acertos nos jogos, você pode utilizar para continuar jogando ou pode resgatá-las fazendo din-din de verdade. Olha que sensacional! Além disso, você ainda pode seguir o nosso canal no InPlay e interagir nas nossas lives. Esse fantasy game veio para ficar e é sensacional. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado e comece a jogar hoje mesmo esse sensacional fantasy game de perguntas e respostas e de previsões de jogos que eu tenho certeza vai te cativar e você não vai conseguir ficar sem jogar. Viram só, pessoal? Estou esperando vocês hoje no InPlay, tá? Eu desafio você a me passar no ranking lá no InPlay e eu quero muito me divertir com vocês, então bora. Tô esperando, o link tá na descrição, no comentário fixado, quero ver vocês lá, tá? Também quero ver você se inscrevendo aqui no canal, recomendando o nosso canal para os seus amigos, para suas amigas rubro-negros e rubro-negras de todo o Brasil e comentando sobre todos os tópicos que nós vamos abordar aqui com vocês. Eu quero começar falando sobre reforços, né? Nós estamos falando muito sobre jogadores que podem chegar, estamos falando muito da necessidade da gente ter um ataque mais promissor, um ataque que faça mais gols, um ataque que consiga transformar tudo que o meio-campo cria
Em gols, hoje o Arrascaeta tá voando, tá sendo o artilheiro nosso no ano. Bruno Henrique tá querendo sair do Flamengo, como eu falei com vocês no vídeo de ontem à noite. O quê? Não viram não? Então vejam o vídeo de ontem das 18 horas, onde eu trouxe para vocês com exclusividade que o Bruno Henrique pode deixar o Flamengo, quer deixar o Flamengo para poder jogar no Catar. Mas o Pedro ainda não se recuperou. E o Juninho, cá para nós. O Juninho talvez precise de bastante tempo aí para conseguir se adaptar e ser o atacante que a gente precisa que ele seja, se é que um dia isso vai acontecer. Mas o Flamengo pode estar ganhando isso mesmo, ganhando um reforço no ataque. Eu não sei se eu devo falar isso da maneira certa ou se eu devo falar isso da maneira irônica. Então eu deixo para vocês definirem. É que o Vitória, time da Bahia, não quer mais contar com os serviços do Carlinhos e está tentando devolver o Carlinhos para o Flamengo. O Flamengo examina as questões contratuais para ver se autoriza ou não o retorno do Carlinhos, uma vez que, a princípio, o Carlinhos não está nos planos do Mengão. Mas, como é atleta do Flamengo e o Vitória não o quer mais lá, ele pode estar voltando para o Flamengo. Aí eu pergunto para vocês, o Carlinhos seria o homem ideal para substituir o Pedro, para revezar com o Pedro? Entre Carlinhos e Juninho, qual é o melhor atacante? E mais, como um time como o Flamengo conseguiu contratar Carlinhos e Juninho? Se vocês conseguirem me dar essas respostas, eu já ficarei muito satisfeito e feliz. Você aceitaria o Carlinhos de volta? Coloca aqui nos comentários, por favor. Mudando de pau para cavalo, saindo de Carlinhos e indo para Carlinhos Ancelotti. Seleção brasileira. O Flamengo teve 5 convocados para a seleção principal, mas apenas 2 devem sair jogando nesta partida de hoje contra o Equador, lá em Quito. São eles o Alexandro e o Gerson. Danilo, Léo Ortiz e Wesley devem ficar no banco de reservas e apenas Alexandro e o Gerson devem ser os titulares de Carlo Ancelotti, essa estreia do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. No Uruguai, Arrascaeta e Guilherme Varela têm grandes chances de serem titulares na equipe de Marcelo Bielsa. Varela vive um momento maravilhoso no Flamengo e Bielsa vem acompanhando de perto a ascensão do lateral direito dentro do Flamengo. Por isso, deve utilizá-lo na partida das eliminatórias. E o Arrascaeta também pode ser titular até pela ausência do Nicolás de la Cruz na seleção. Bielsa vem alternando De la Cruz e Arrascaeta na titularidade da seleção uruguaia. Sem um, deve ir o outro para o jogo. Tomara que não aconteça nada de errado, nenhuma lesão com os nossos atletas, porque assim que eles retornarem de suas seleções, eles embarcarão com o Flamengo para os Estados Unidos na disputa da Copa do Mundo de Clubes. Bom, e o Jorginho é o primeiro reforço da era Boto de verdade. Eu sei. O Juninho já chegou, mas eu falei de verdade. Depois que o Jorginho foi confirmado pelo Flamengo como jogador do clube, nem foi confirmado como jogador do clube, né? Ele chega amanhã para fazer exames e assinar o contrato. Mas eu não me lembro a última vez que um jogador foi reprovado nos exames, a não ser Rodrigo Caio pelo Atlético de Madrid lá na Europa. Aqui no Flamengo eu não me recordo de um jogador que foi barrado no exame médico. Até o Ederson foi aprovado. Os caras aprovaram o Conca, meu irmão, com uma perna só. Então, dificilmente, o Jorginho não será jogador do Flamengo. Mas, logo depois dessa confirmação do Flamengo, algumas mídias começaram a colocar em dúvida a qualidade da quantidade de jogos que o Jorginho poderá entregar. Isso porque o Jorginho só jogou mais de 50 jogos na carreira uma única vez. Foi em 2018, logo quando ele chegou ao Chelsea, que ele fez 54 jogos. O Arrascaeta, por exemplo, no ano passado, fez apenas 43 jogos. Nesse ano, já fez 25. O Gerson é o jogador que, disparado nas últimas temporadas, é quem mais faz jogos pelo Flamengo. No ano passado, foram 56 jogos. Mas a chegada do Jorginho é justamente para o Flamengo ter mais qualidade no meio de campo, entre os jogadores que formam o elenco, e que eles possam se revezar sem decepcionar na qualidade de jogo entregada. Por isso, o Jorginho não vai ter necessidade de fazer 60, 56, 70 jogos no Flamengo.
Pode haver e haverá um revezamento entre ele e Nicolás de la Cruz, deixando ambos muito mais saudáveis para poder disputar suas partidas com mais qualidade. Então, pessoal, muita calma ao avaliar essas matérias que estão saindo, porque são matérias que não mentem com relação aos números, mas não fazem a leitura ideal daquilo que o Flamengo espera dessas contratações. Já falando sobre dinheiro, eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu estou vendo muitas pessoas contando com o dinheiro do Super Mundial de Clubes para incluir nos 30 milhões de euros que o Flamengo determinou para fazer contratações. E não é assim, não. Essa grana do Mundial de Clubes, apesar de ser alta pela participação e ser mais alta ainda se chegarmos às oitavas de final, ela só chega para o ano que vem. A FIFA só vai fazer o Pix para os clubes em dezembro desse ano. E, portanto, apesar do dinheiro entrar no caixa, na contabilidade do Flamengo em 2025, ele só poderá ser utilizado em 2026, quando a janela de transferências abrir. O Flamengo pode tentar antecipar essa grana via empréstimos em banco? Pode, mas não é a prática usual do Flamengo desde 2013. Então, se seguirmos as normas adotadas pelo Flamengo de 2013 para cá, o Flamengo só vai botar a mão nesse dinheiro e utilizá-lo em 2026. Então não contem com esse dinheiro para reforços em 2025. Por outro lado, há uma especulação, isso mesmo, não passa de mera especulação ainda, a contratação do Rodrigo Muniz por parte do Tottenham. Para que isso aconteça, o Tottenham teria que vender o Richarlison, que já não é mais aquele jogador que o Tottenham tanto gostava. Nem titular o Richarlison vem sendo. Então, se eles conseguirem vender o Richarlison, aí sim eles partiriam para poder contratar um atacante. E o mais cotado hoje, não quer dizer que é o único, mas o mais cotado hoje é Rodrigo Muniz. O Flamengo detém 25% dos direitos federativos do atleta e, portanto, caso a venda seja mesmo realizada nos moldes que se especula, na base aí de 50 milhões de libras, o Flamengo poderia ter nos cofres 95,2 milhões de reais, porque 25% é do Flamengo, 25% de 50 milhões de libras, 12,5 milhões de libras, convertendo cerca de 95,2 milhões de reais nos cofres rubro-negros, o que seria excelente para o Mengão. Daria algo em torno aí de mais 15 milhões de euros que o Flamengo poderia colocar junto com aqueles 30 milhões de euros e somar 45 milhões de euros para realizar contratações agora. Mas prestem bem atenção, nós estamos no dia 5, o Mundial de Clubes, o Flamengo faz sua estreia no dia 16. O Flamengo tem até o dia 15 para inscrever novos jogadores ou para inscrever jogadores no Mundial, tá? Então, o Flamengo precisa correr se quiser levar mais do que o Jorginho e talvez o Carlinhos como reforços para o Mundial de Clubes. E eu preciso voltar a falar de Lucas Paquetá com vocês. Eu sei que muitos de vocês ficam arredios quando eu falo de Paquetá, porque eu falei bastante dele aqui, mas o Paquetá faz parte sim dos planos do Felipe Luiz, faz parte sim dos planos do Flamengo, desde que o Flamengo consiga pegá-lo por empréstimo. E a situação hoje, ela leva a crer que isso pode acontecer. Vamos lá, pessoal. Aguarda-se que o resultado do julgamento do Paquetá lá na Europa saia até o final deste mês ou no mais tardar no final de julho. São algumas possibilidades que tem para o resultado do julgamento. A primeira possibilidade, o Paquetá ser banido da Premier League. O atleta pode recorrer. Se, quando terminar esse recorrer do atleta, dependendo do resultado, a UEFA pode pegar para si e banir o atleta. O Paquetá pode recorrer de novo. Terminando de recorrer da UEFA, o Paquetá pode ser banido do futebol. O Paquetá pode recorrer de novo. Cada vez que o Paquetá recorrer, ele vai ganhar pelo menos por baixo uns 6 meses em atividade. Porque cada vez que se recorre, você tira a penalização do atleta até que o fim do recurso seja julgado e o resultado seja trazido. Então, o Paquetá
tem, cada vez que ele recorrer, pelo menos mais 6 meses. E se banido do futebol, no CAS, ele tem no mínimo 1 ano. Ou seja, o Flamengo tem segurança para poder trazer o Paquetá, que na pior das hipóteses, o Paquetá jogaria por 1 temporada e meia no clube tranquilamente, sem maiores problemas por conta do julgamento. Duvido, e aí é a opinião do Fabrício, que o Paquetá vai ser julgado culpado lá na Inglaterra, porque não há materialidade. São provas circunstanciais. Pode ter acontecido, parece que aconteceu, mas não há provas materiais para poder bani-lo. Então, pode ser que ele seja até inocentado, e aí é que já era mesmo, aí não tem risco jurídico nenhum. Mas no cenário atual, são essas situações que podem acontecer. O Manchester City, que era o principal interessado no Lucas Paquetá, acabou de comprar o Tierney Henderson, meia que faz a mesma função do Paquetá junto ao Milan. E os caras vão pagar 70 milhões de euros pelo Tierney Henderson. Então, as portas do Manchester City estão fechadas para o Paquetá. Outros clubes da Europa e do mundo árabe estão interessados no Lucas Paquetá, só que são clubes de menor expressão do que o Manchester City e muito menor expressão do que o Flamengo. Por isso, o Flamengo está de olho na situação do Paquetá e deve se reunir com o pessoal do West Ham nos próximos dias na intenção de avançar por um empréstimo. O grande problema desse empréstimo do Paquetá para o Flamengo é que o West Ham quer vendê-lo, ainda mais nessa indefinição sobre ele poder ou não jogar a Premier League. Então o West Ham queria vamos falar a verdade, se livrar do Paquetá o quanto antes, recuperando uma partezinha da grana que investiu para poder seguir a sua vida adiante. Dificilmente o Paquetá voltará a vestir a camisa do West Ham, mas a ideia é não emprestar, é vender. Então o Boto, nessa reunião, vai ter que ter uma lábia muito boa para convencer os caras a emprestarem com opção de compra no final do empréstimo. Você acha que o Paquetá seria uma boa para injetar mais qualidade no meio-campo rubro-negro? Teríamos Paquetá, Gerson, Arrascaeta, teríamos Jorginho, Alan, Nicolás de la Cruz, Eric Pulgar, Everton Araújo. Seria um meio de campo parrudo o suficiente para aguentar toda a temporada e ganhar os títulos que a gente quer? Coloquem aqui nos comentários, por favor. Nação, essas eram as notícias que eu tinha para trazer para vocês hoje. Quero lembrá-los mais uma vez do InPlay e principalmente da ação entre amigos. A gente viu que com o apoio de vocês dá para a gente começar a seguir o Mengão pelo Brasil afora. E a gente está começando a se preparar para isso através agora do microfone que essa ação pode nos proporcionar. Me chama no WhatsApp 31 98613 8778 que a gente combina direitinho. Cada número custa só R$5 para você concorrer ao manto sagrado e nos ajudar a ir atrás do Mengão queridão. Tô contando com vocês. Obrigado por tudo. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.